Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa: sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de número 11 da disciplina Noções de Direito do pré-ALMG do Aprobare. Essa aula é a aula número 2 do processo legislativo, onde nós vamos dissecar com muita tranquilidade as leis complementares, as leis ordinárias e vamos falar do Instituto do Veto. Ok? Então tá, vamos começar então. Continuamos então no Poder Legislativo Estadual, na Constituição do Estado. Na aula passada a gente viu a emenda à Constituição, que tem 3 hipóteses de iniciativa: 1/3 dos deputados, 26, governador do estado e 100 câmaras no mínimo, manifestando-se cada uma delas pela maioria. Depois, há uma votação em 2 turnos, com interstício mínimo de 3 dias, e é considerada aprovada se obtiver 3/5 em cada votação. A proposta de emenda é então promulgada pela mesa da Assembleia Legislativa e então é incorporada à Constituição Estadual. Brevíssima revisão, mas acho importante a gente martelar e ir repisando todas essas informações, ok? Então, nós vamos agora para o inciso 2, que é a hipótese da lei complementar, das leis complementares, que tem como conceito, extraído do site da Assembleia, a lei complementar regulamenta assuntos específicos previstos na Constituição Estadual. A lei complementar regulamenta assuntos específicos previstos, trazidos na Constituição. O próprio parágrafo único do artigo 63, que traz as hipóteses, ele coloca assim: lei complementar disporá sobre determinado assunto. Que assunto é esse? A elaboração, redação, alteração e a consolidação das leis. Nós temos uma lei complementar que regulamenta isso, como que aspectos da estrutura da lei, ou seja, para determinados assuntos, a Constituição diz que deve ser regulada
regulamentada por uma lei complementar. Essa lei vai complementar, regular o assunto que a Constituição diz que tem que ser por lei complementar. Então, pense comigo. Se existem assuntos que a Constituição exige que seja regulado por lei complementar, o espectro, o número de leis complementares vai ser inferior ao de leis ordinárias. Por quê? Quando esgotar os assuntos que a Constituição diz que serão regulados por lei complementar, não vai haver mais a necessidade de se criar novas leis complementares. Claro que existirão projetos de lei para alterar essa lei complementar e também serão projetos de lei complementar. Mas o que eu estou querendo dizer? Como o espectro, os assuntos já estão escolhidos, todos os demais assuntos serão regulados por leis ordinárias. Ok? E lembrando que se o assunto for constitucional, meus senhores e minhas senhoras, ou seja, se for para alterar um texto constitucional, se for para inserir um texto constitucional, se for para retirar um texto constitucional, não vai ser por lei ordinária, nem por lei complementar, vai ser por proposta de emenda à Constituição, ok? Acho que o artigo 65, parágrafo 2º, diz: consideram-se lei complementar, entre outras previstas nesta Constituição, 1. O Código de Finanças Públicas e o Código Tributário. 2. A Lei de Organização e Divisão Judiciárias. 3. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis, o Estatuto dos Militares e as leis que instituírem os respectivos regimes de previdência. 4. As leis orgânicas do Ministério Público, as leis orgânicas do Tribunal de Contas, as leis orgânicas da Advocacia do Estado, as leis orgânicas da Defensoria Pública, as leis orgânicas das polícias. Então, aqui, o parágrafo 2º já diz que, olha, esses assuntos aqui, ó, vão ser tratados por lei complementar, tá? Mas não são só esses não, gente. O que é cobrado em prova, você tem que saber, você tem que ir separando no texto constitucional aquilo que é reservado à lei complementar. Lógico que quando o edital sair, vocês vão ver as matérias que vão ser necessárias o estudo. E, dentre os artigos da Constituição, que o edital vai prever como conteúdo programático, você vai procurar ali os textos que são reservados à lei complementar. Neste momento, eu quero que você saiba que a lei complementar, ela deriva, vamos voltar para a definição aqui, ela regulamenta assuntos específicos. Agora, se a Constituição não falou que determinado assunto deve ser regulado por lei complementar, o assunto deve ser regulado por uma lei ordinária. Ok? São assuntos mais relevantes, e como a gente viu que o quórum naquela tabelinha de uma lei complementar é diferente, bem diferente de uma lei ordinária, esses assuntos são mais importantes e tem um quórum mais robusto, quórum de maioria absoluta da Assembleia. Porque, como eu disse, por uma lei ordinária ser aprovada, em tese, a sessão abre com 26, já pode se colocar em deliberação com 39 e com 20 votos favoráveis, uma lei ordinária é aprovada. Então, esses assuntos, por serem mais específicos, não vai ser tão simples assim. Vai ser necessário 39, só que vão ser necessários outros 39 votos favoráveis. Ou seja, se a sessão abrir com 26, chegar a 39, pode colocar em votação uma lei complementar. E esses 39 terão que votar sim.
Perceba um quórum de maioria absoluta. Por quê? Porque a temática, um código de finanças, o código tributário, a lei de organização e divisão judiciários, o estatuto dos servidores civis, são matérias que a Constituição entendeu que, olha, tem que ser regulado por lei complementar e o quórum da lei complementar, ele é um quórum de maioria absoluta. Ok? Então, iniciativa, quórum e rito da lei complementar. A iniciativa está lá no artigo 65. A iniciativa de lei complementar e ordinária, então perceba, a iniciativa de lei complementar e lei ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nessa Constituição. Olha que interessante. Se na proposta de emenda à Constituição um deputado não conseguia fazer sozinho, tinha que ser um terço para apresentar, já no caso das leis ordinárias e no caso das leis complementares, um deputado já pode sozinho. E olha que interessante. O deputado viu na Constituição que determinada matéria tem que ser regulada por lei complementar. E essa lei complementar não exista. Ele pode sozinho ir lá e propor um projeto de lei complementar tratando da matéria. Esse projeto vai ser discutido, votado e vai seguir o curso normal. Lá do outro, o deputado se depara com uma lei complementar já vigente e deseja fazer uma alteração em um dispositivo, uma alteração de uma lei complementar. Ele pode sozinho propor um projeto de lei complementar para modificar esse artigo da lei complementar número tal do ano tal. Ok? A comissão da Assembleia também pode. Um grupo de deputados de uma comissão pode propor uma lei ordinária, uma lei complementar. A gente já teve aula de comissões. Tem as comissões temáticas, comissão de Constituição e Justiça. Ok? O governador do Estado, assim como na proposta de emenda à Constituição, ele pode propor sozinho um projeto de lei ou um projeto de lei complementar. Assim como o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, que é a iniciativa popular de projeto de lei, que a gente vai ver na nossa terceira aula, tópico outros, né? Porque essa divisão vai ser mais produtiva. Ok? Então vamos lá. Iniciativa da lei complementar, que é idêntica à lei ordinária, já é mais aberta do que a iniciativa das propostas de emenda à Constituição. Nela, você pode perceber que no caso dos deputados, um deputado sozinho já pode propor uma comissão da Assembleia que é composta por deputados. Se um pode, uma comissão que é formada por 5 ou 7 membros, também pode. O governador já podia a proposta de emenda, que dirá um projeto de lei. E aqui também abriu ao Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Procurador-Geral de Justiça, inclusive a iniciativa popular, que tem um regramento específico também na Constituição. Ok? O quórum da lei complementar, a gente volta para o quadrinho para explicar de novo. Quórum, vão agora do mais robusto para o menos robusto. O mais robusto é o quórum da proposta de emenda à Constituição, que é 3/5 da Assembleia. O quórum da lei complementar, ele é o quórum intermediário de maioria absoluta, que é o mesmo de um veto. E o quórum de maioria simples é para os projetos de lei, resolução e lei delegada. Aqui já reside, né, uma segunda diferença entre as duas leis, a lei complementar e a lei ordinária, que também pode ser chamado de projeto de lei, o projeto de lei ordinária. Ordinário, senhores,
quer dizer comum. A gente vê, inclusive, pessoas dizendo, não, fulano é ordinário, hein? Fulano é comum. Então, vejamos, o quórum da maioria absoluta, ele é um quórum que é necessário 39 deputados votarem sim para que uma lei complementar seja aprovada. Ok? Quórum de maioria absoluta. Professor, onde que está falando que são 2 turnos? Rito, 2 turnos. Eu te digo, no regimento interno da Assembleia. E não é tão simples de entender, mas eu vou te mostrar aqui agora que o projeto de lei complementar e o projeto de lei ordinária, a maioria dos projetos da Assembleia tem votação em 2 turnos, tá? Artigo 192 do Regimento Interno. O projeto de lei complementar será aprovado se obtiver voto favorável da maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Está dizendo o que a Constituição já diz. Aplicando-se-lhes as normas de tramitação do projeto de lei ordinária, salvo quanto ao prazo de emissão de parecer que é definido no artigo 184.1. O que o Regimento Interno está dizendo? Olha, as regras relativas ao projeto de lei complementar são as mesmas da lei ordinária, exceto quanto ao prazo de emissão de parecer, que não nos interessa agora. Não nos interessa agora. Fique tranquilo. Quando você vai para o artigo 176, os projetos tramitam em 2 turnos, salvo os casos previstos nesse regimento. Então, as regras de lei complementar são as mesmas da lei ordinária, com exceção de emissão de parecer. Óbvio que aquela principiologia de que a lei complementar tem assuntos específicos, é lógico que é uma grande característica que difere as duas. O quórum de maioria absoluta é uma grande característica que distingue as duas, só que essas características são constitucionais. Quando o regimento interno foi regular, como a votação em 2 turnos não está presente na Constituição, o regimento interno assim o diz. Já na Constituição, o projeto de emenda à Constituição já está lá no parágrafo 2º dizendo que são 2 turnos, etc. Mas eu lhes garanto que lei complementar e lei ordinária tramitam em 2 turnos devido ao regimento interno da Assembleia. Ok? 2 turnos, tanto a lei complementar quanto a lei ordinária. Só que o quórum da lei complementar é um quórum de maioria absoluta. E o quórum da lei ordinária é um quórum de maioria simples. Ok? Olha o rito da lei complementar. Iniciativa, artigo 65, caput. Votação, 2 turnos com maioria absoluta. E aqui nós temos que começar a entender que há a participação do governador do estado no rito, seja na iniciativa, seja na sanção dessa nova lei complementar. E na lei ordinária também. É difícil explicar as duas assim tão separadamente, porque se você pega a frase existe sanção e veto do governador na lei complementar, essa frase está correta. Mas também eu não estou dizendo que não existe esse procedimento de sanção ou veto do governador nas leis ordinárias, entende? Então vamos lá. Iniciativa 65, parlamentar sozinho, comissão, governador, TJ, Tribunal de Contas, Procurador-Geral de Justiça, iniciativa popular. 2 turnos com maioria absoluta de deputados. No caso da lei ordinária, aqui vai ser um quórum de maioria simples. E depois já envia para o governador, que em 15 dias úteis pode sancionar
ou pode vetar essa proposição. Ok? Perceba que, neste caso, um outro poder é envolvido, não só na fase da iniciativa que é facultada ao governador. Uma lei pode iniciar por um deputado, tramitar, ter 2 turnos de aprovação, vai para o governador pode vetar essa lei. O governador pode startar uma lei, vota em 2 turnos, e depois essa lei vai para ele de novo, para que ele possa sancionar ou vetar. Já teve casos, inclusive, que o governador do estado deu a iniciativa de uma lei, essa lei tramitou na Assembleia e ele vetou partes dessa lei. Partes, inclusive, que constavam no texto original. Porque, gente, dentro dessa tramitação da Assembleia, a Assembleia pode fazer modificações, propor novas redações. Ok? Mas isso nós vamos ver se o edital prevê. É muito provável que preveja, mas como aqui é um curso básico, a gente se atém àquilo que é comum, àquilo que é seguro você estudar. Ok? Então, depois da tramitação, da votação, esse projeto é enviado ao governador, que tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar esse projeto. Vamos falar aqui, então, apesar que eu já falei bastante, a lei ordinária é muito parecida com a lei complementar. Ela tem mesma iniciativa, mas ela tem temática livre. Por quê? Aquilo que a Constituição não disse que vai ser regulado por lei complementar, será regulado por lei ordinária. Em muitos momentos, a Constituição fala assim, será regulado por lei tal assunto. Isso quer dizer que é lei ordinária. Somente quando ela fala, será regulado por lei complementar, como o artigo 65, parágrafo 2º, que é necessária a tramitação de uma lei complementar. A diferença de quórum, vamos falar de novo, é que enquanto a lei complementar, que trata de assuntos mais específicos, ela precisa de maioria absoluta, a lei ordinária, ela pode ser aprovada com a maioria simples, estando presente a maioria dos membros da Assembleia, que é a regra geral de votação da Assembleia, prevista no artigo 55 da Constituição, que a gente viu lá atrás, e não custa rememorar que diz, as deliberações da Assembleia e de suas comissões serão tomadas por voto aberto, e salvo disposição constitucional em contrário, por maioria de votos presente a maioria de seus membros. Perceba que o quórum da lei complementar está totalmente compatível com esse dispositivo. Por quê? A própria Constituição fez a ressalva de que a lei complementar terá quórum de maioria absoluta. E nos casos que ela não fala nada, o quórum é de maioria simples, como é o caso das leis ordinárias. Então, uma lei ordinária. Para abrir a sessão, 26 deputados, como a gente viu lá atrás. Para votar uma lei ordinária, assim como uma lei complementar, precisa de 39 deputados presentes. Mas, se for submetida à votação uma lei ordinária, no caso, 39 deputados presentes, 20 deputados favoráveis, já se aprova uma lei ordinária. Agora, se com 39 deputados, se for submetida à votação de uma lei complementar, esses 39 necessariamente terão que votar sim para a proposição. Ok? Tranquilo? Perceba que na lei complementar e na lei ordinária, o leque de iniciativa foi aberto. Isso comparando-se, obviamente, com a proposta de emenda à Constituição. A votação em 2 turnos permanece, contudo, com um quórum bem inferior ao da proposta de emenda à Constituição, um quórum diferente para a lei complementar, maioria absoluta, e lei ordinária, maioria simples. E
nas leis complementares e nas leis ordinárias a etapa de envio ao governador do Estado, coisa que não existe nas propostas de emenda à Constituição. Ok? Nós vamos ver já já a questão do veto ou da sanção do governador do Estado. Agora, lembra que a matéria de proposta de emenda constitucional rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Lembra disso? E que o regimento interno da Assembleia diz que não só na mesma sessão legislativa, mas nas sessões extraordinárias convocadas pela Assembleia. Pois é, aquilo é um impeditivo de reapresentação de propostas de emenda à Constituição. E existe impedimento também de reapresentação de projeto de lei. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão por proposta da maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Vamos entender aqui, especialmente as diferenças, que é o que vai cair na sua prova. E esse regramento vale tanto para projeto de lei complementar quanto para projeto de lei ordinário, tá? Olha só. Primeira grande diferença. A Constituição falava em proposta de emenda à Constituição rejeitado ou havido por prejudicado. Aqui não há o verbete prejudicado. Então, somente a matéria constante em projetos de lei que foram rejeitados não poderão ser reapresentados, e eu vou explicar bem por quê. Pelo texto constitucional, um projeto de lei que foi rejeitado pode ser apresentado na mesma sessão legislativa, sim. Só que a iniciativa que antes, na primeira tramitação desse projeto, antes dele ser rejeitado, que podia ser de um parlamentar, vai ter que ser de maioria dos membros da Assembleia. É isso que está dizendo aqui. Um projeto de lei, seja ele complementar ou um projeto de lei ordinária, que tramitou e foi rejeitado. Para ele ser reapresentado na mesma sessão legislativa, e lembre-se que sessão legislativa é diferente de legislatura. Legislatura dura 4 anos, tem 4 sessões legislativas, sessões essas que começam dia 1º de fevereiro, são suspensas em 18 de julho, retomam-se os trabalhos de 1º de agosto e encerra-se a sessão legislativa ordinária dia 20 de dezembro. Se um projeto foi rejeitado e for de interesse político que ele seja reapresentado, maioria dos membros da Assembleia, isto é, 39 deputados, terão que apresentar o projeto. Terão que propor esse projeto. Ok? Beleza. Vamos falar sobre veto aqui. Primeiro, o conceito de veto. Tá aqui. E cabe aqui falar que o veto é a materialização, ou melhor, o veto é uma das manifestações, uma das materializações do Instituto do Check and Balance, os freios e contrapesos dos poderes. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, eles são harmônicos e independentes. E existem hipóteses de freios e contrapesos. Isso aqui nada mais é do que uma hipótese de freio e contrapeso. Por quê? É o executivo interferindo num outro poder, que no caso é o poder legislativo. Vamos lá. Conceito do veto. O veto é a posição contrária do governador ao projeto aprovado pela Assembleia. Assembleia aprova um projeto de lei, seja ele de iniciativa do governador ou não, ela aprova qualquer projeto de lei, esse projeto é enviado ao governador.
para que ele opine sobre esse novo projeto aprovado. Quando a Assembleia envia, ele já não chama projeto mais, chama proposição de lei. Perceba que é uma situação intermediária entre projeto e lei, uma proposição de lei. Vamos lá. Se o governador recebe a proposição e a sanciona, lembra que ele tem 15 dias úteis para decidir o que fazer. Ele pode, no primeiro dia útil, sancionar, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Se ele sanciona, vira lei. Certo? Se ele fica silente, vira lei, a chamada sanção tácita. Agora, se ele quiser vetar a lei, ele tem que se manifestar expressamente dentro desses 15 dias úteis. É o que está disposto no artigo 70 caput. A proposição de lei resultante de projeto aprovado pela Assembleia Legislativa será enviada ao governador que, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento. Cuidado! Conta-se os 15 dias a partir do momento que o governador recebe. Claro, gente, que isso aqui é um texto de 89. Texto esse que não tinha internet. Ainda era enviado por correspondência. Hoje em dia, com a internet, o governador recebe praticamente em tempo real, ou no dia seguinte, que seja, a proposição, tá? Mas vamos lá. Na prova, raciocine conforme a questão te formular. Ok? Então, vejamos. Dentro de 15 dias úteis contados do recebimento, ele pode se aquecer, sancioná-la, ou se a considerar no todo ou em parte inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-la-á total ou parcialmente. Vou explicar o que é isso. Só vamos falar do parágrafo 1º, que o silêncio do governador do estado nos 15 dias úteis importa sanção, e essa é chamada de sanção tácita. Ok? Vejamos. O governador, ele pode, nesse tempo de 15 dias úteis, considerar o projeto, a proposição aprovada pela Assembleia, inconstitucional. Olha, eu entendo que a proposição inteira ou parte dela, é isso que quer dizer vetá-la total ou parcialmente. Toda a proposição aprovada pela Assembleia, eu considero ela inconstitucional, ou parte dela, e a parte tem uma especificação que a gente vai ver logo em seguida, mas agora eu preciso que você já entenda que o veto pode ser total, global ou parcial. O veto pode se fundamentar em duas hipóteses, ou pela inconstitucionalidade, ou porque essa proposição é contrária ao interesse público. Esse conceito de interesse público é um conceito extremamente aberto. E tem uma frase que diz: o termo aberto serve a qualquer senhor. E é verdade. O interesse público é algo extremamente relativo. Então, você vai decorar, entender que é interesse público. O vereador pode vetar uma lei que é constitucional, mas que é contrária ao interesse público. Ou pode vetar uma lei inconstitucional. Agora, ele também pode vetar porque a lei, no julgamento do governador, pode ser inconstitucional e contrária ao interesse público. Ok? O que eu quero te demonstrar é que são duas hipóteses. A lei não precisa ser inconstitucional e, ao mesmo tempo,
sendo bem redundante, ao mesmo tempo, simultaneamente, contrário ao interesse público. É ou, ok? Ele pode vetá-la total ou parcialmente. Então vamos lá. O governador, se ele entender que uma lei é total ou parcialmente inconstitucional ou contrária ao interesse público, ele publica o que a gente chama de razões do veto, porque o veto é motivado. Quando a Constituição diz que o veto tem que ser motivado e que o motivo tem que ser de ordem de constitucionalidade ou de interesse público, o governador não vai poder simplesmente falar que o projeto a proposição é inconstitucional. Ele tem que falar é inconstitucional por isso, por isso, por isso. Ela é contrária ao interesse público por isso, por isso, por isso. Ele pode falar ela é inconstitucional e contrária ao interesse público por isso, por isso, por isso. É motivado. E aí a Constituição diz que ele publica o veto e em 48 horas comunica os motivos do veto ao presidente da Assembleia. Vamos com calma. Lembra que eu disse que até no veto parcial tem regramento? Então vamos explicar aqui agora. É muito simples a razão. O veto precisa abranger texto integral de um artigo, de um inciso ou de uma linha. Por quê, gente? Uma razão muito simples. Você não pode vetar uma palavra da lei. Por quê? Vamos supor que o artigo da lei que o governador vai vetar é assim. Não pode usar... Vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? Não existiria lei sobre isso. Não pode usar carros azuis nas rodovias estaduais do estado. Aí viria o governador e falaria assim, eu vou vetar o não. Ora, aí ele estaria falando, se você tira o não, o artigo seria, pode usar carros azuis nas rodovias do estado. O exemplo é esdrúxulo, mas ele é didático. Se o governador não concorda com isso, ele tem que vetar o artigo todo, o inciso todo, a linha toda. Ok? Ok, senhoras e senhores? Esse é o parágrafo 4º, artigo 70. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou a linha. E a razão é essa. Se o governador não concorda, ele tem que vetar o dispositivo todo, o artigo todo. Tá bom? Vamos lá. O governador tem que comunicar, ele publica o veto e comunica o presidente da Assembleia em 48 horas. Quando a Assembleia, o presidente, que é o comunicado do veto, recebe o veto, a Assembleia tem que deliberar sobre o veto em 30 dias. Não fala 30 dias úteis, mas você pode decorar assim. Que 15 dias úteis, vamos combinar, é quase 30 dias corridos. Então, se o governador teve 15 dias úteis para sancionar ou vetar, nesse momento que o presidente da Assembleia tem que colocar o veto, submeter o veto à deliberação da Assembleia, a Constituição fala 30 dias, então são 30 dias corridos, só para dar um paralelismo aí. Uma dica apenas. O outro professor ia falar assim, decora 30 dias corridos, o problema é seu. Eu estou aqui tentando te ajudar, tá bom? Pois bem.
Recebeu o veto, lembrando, foi a proposição de lei, o governador pode vetar. Primeiro, o governador pode sancionar, pode não falar nada, que é a sanção também, e ele pode vetar, total ou parcialmente. Se ele quiser vetar totalmente, pode. Ele manda para a Assembleia e a Assembleia vai submeter o veto total do governador em 30 dias depois de comunicado, né? O governador vai enviar em 48 horas as razões. Mas o governador também pode vetar parcialmente e se escolher fazê-lo, ele tem que ser parcial, mas não pode ser menor que um artigo, ou um inciso, ou uma linha, ou um parágrafo. Ok? Lembrando que, para vetar, existem 2 tipos de motivação. Que pode vetar pela constitucionalidade, o governador pode falar que a lei inteira ou esse trecho é inconstitucional, ou é contrário ao interesse público. E existe a possibilidade dele dizer que é inconstitucional e contrário ao interesse público. Só que um já basta. Um motivo já basta. Depois que a Assembleia recebe, tem que pautar em 30 dias. Se não deliberar em 30 dias, o veto, ele tranca a pauta. A Assembleia fica impedida de votar um monte de coisas. São poucas coisas que a Assembleia pode votar estando a pauta trancada. E o que é a pauta da Assembleia estar trancada? É a situação dela ter recebido um veto do governador e não ter submetido em 30 dias a votação. Vamos lá. A Constituição, no artigo 70, os parágrafos, principalmente os parágrafos, o 5º parágrafo para frente, a redação ela é muito ruim e eu estou tentando traduzir aqui, sabe? Para que quando você for ler em seu estudo solitário, individual, ativo, que aqui vocês estão passivamente me escutando. Esse momento que eu digo da pérola, do escrever, é um momento ativo. Nesse momento, quando vocês forem ler, aí acredito que vai ficar mais fácil. Quando o presidente da Assembleia recebe e em 30 dias coloca o veto para votar, ou a Assembleia vai manter o veto, ou ela derrubará o veto. E aqui já vai uma primeira observação. Lembra que eu disse que veto é uma manifestação do check and balances, dos freios e contrapesos do Estado, dos poderes independentes e harmônicos entre si? Contudo, quando o governador ele veta, seja integral ou parcialmente, essa decisão dele não é absoluta, não. Porque o veto pode ser derrubado. Vamos com calma. Quando a Assembleia recebe o veto do governador e o mantém, ela está, em outras palavras, concordando com o governador. Isso acontece. A Assembleia acabou de mandar para o governador uma proposição de lei que ela aprovou. Aí o governador veta. Quando esse veto vem para a Assembleia para ser apreciado, a Assembleia mantém o veto, concorda com o governador. Gente, isso é normal. Porque os tempos políticos mudam. Os conchavos, e aqui não é conchavo no sentido pejorativo, não. Os acordos políticos eles estão em andamento. E às vezes o governador trouxe uma razão de que tal proposição é contrária ao interesse público e a Assembleia mantém esse veto. Agora, não é absoluto, porque a Assembleia pode derrubar o veto. E o quórum para que um veto seja derrubado é de maioria absoluta, igual o quórum da lei complementar. Escuta aqui. O quórum do veto é para derrubar o veto. O veto chega ganhando a Assembleia. Se não conseguir os 39 votos, o veto é mantido. Ok? Isso é importantíssimo. O quórum é
de derrubada. Olha só o que diz o parágrafo 5º. A Assembleia, dentro de 30 dias contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, e a sua rejeição só ocorrerá, a sua derrubada, só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. A maioria dos membros da Assembleia são 39 votos. É a mesma coisa de dizer maioria absoluta. Então, naquela tabelinha, quando eu digo maioria absoluta do veto, é para derrubar. E mais uma vez, a gente repisa. Maioria simples. A Assembleia, para deliberar uma matéria, precisa de 39 presentes para submeter um projeto de lei ordinário, um projeto de lei complementar à deliberação. Só que maioria simples, com 20 votinhos, você já aprova. Na maioria absoluta, se 39 estiverem presentes e a matéria decidir ser votada, 39 deverão votar sim. E, para deliberar sobre o veto, 39 podem estar presentes. E, se os 39 votarem sim pela derrubada do veto, pela rejeição do veto, o veto será derrubado. Ok? Vamos continuar o doloroso caminho. A Assembleia ela pode concordar com o veto, viu, gente? Se ela concorda com o veto, aquela proposição não vira lei, arquiva, acabou. Agora a Assembleia pode derrubar o veto. Ela manda novamente para o governador. Agora não mais para ele sancionar ou vetar. Essa parte a gente já passou. Mas para promulgar, que é uma etapa posterior. Os projetos são sancionados e depois promulgados. E o governador, lá vem o 48 horas de novo. Lembra que 48 horas é quando o governador tem que mandar o presidente da Assembleia as razões do veto. Então tá. O governador recebe a derrubada do veto dele e ele tem 48 horas para promulgar a lei. Se ele não o fizer, o presidente da Assembleia, em 48 horas contados do esgotar dos 48 horas que o governador tinha para promulgar, o presidente da Assembleia Legislativa promulga a lei. E se o presidente da Assembleia Legislativa não fizer em 48 horas, o vice-presidente da Assembleia Legislativa vai promulgar a lei. E a Constituição parou por aí. A Constituição parou por aí. É isso que está sendo dito no parágrafo 8º. Se nos casos dos parágrafos 1º a 6º, a lei não for dentro de 48 horas promulgada pelo governador, o presidente da Assembleia Legislativa a promulgará. E se este presidente não o fizer promulgar em igual prazo, 48 horas, caberá ao vice-presidente fazer. É isso que a Constituição, do artigo 70 e seus parágrafos, diz sobre veto. Quero que você lembre que o veto chega na Assembleia ganhando. Por quê? Para o quórum de maioria absoluta, ele é para a derrubada do veto. Ok? Então, em outras palavras, é mais fácil o veto ser mantido. Beleza? Senhoras e senhores, terminamos a segunda aula de processo legislativo com muita tranquilidade. A próxima aula, parte 3. A gente esgota as duas últimas hipóteses do artigo 63. Vou colocar ele na tela aqui.
que é a lei delegada e a resolução. Fala de mais detalhes, mais características, a iniciativa popular, aquela questão das iniciativas privativas do artigo 66 e outros detalhes. E faz alguns exercícios, inclusive questões do último concurso da Assembleia Legislativa sobre essa temática. Ok? Fiquem com Deus. Se a terceira parte estiver disponível para você, por favor, não vá para ela agora. É muito conteúdo para você absorver. Então, sugiro. Não sou melhor do que ninguém, não, mas eu sugiro. Isso aí já tem um tempo. Sabe? Acredita em mim. Então, duvida de mim e fala assim, eu vou esperar só para provar para ele que ele está errado. Mas, por favor, você tem uma capacidade cerebral enorme, como eu mostrei na primeira aula, só que você tem que saber aproveitar. Tá bom? Forte abraço, bora conquistar o crachá, fiquem com Deus.